Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula aqui na EJC, Escola Jornada da Consciência, aula 16. E hoje o nosso tema é a lei do sentimento. Sentir é o segredo. Dando continuidade naqueles estudos que nós estamos fazendo já há 3 aulas, né? Se eu não me engano, que é o quê? De como nós podemos manifestar uma vida mais equilibrada, mais harmônica e dentro daquilo que a gente almeja e quer, né? Fora do automatismo, fora da sorte ou do azar, né? De deixar na mão de alguma coisa decidir sobre nós. Então, a nossa intenção com essas aulas até o final agora do ano, e eu vou passar depois um recadinho para vocês sobre as aulas, né, do final do ano, nós temos ferramentas para iniciarmos o ano de uma maneira mais consciente. Então, a gente vai ter aqui até o dia 10, que a gente vai fazer a última aula desse ano, ferramentas para fazer uma projeção, por exemplo, do ano que vem, que as pessoas, né, gostam muito de fazer, de uma forma consciente. Então, esse é o maior objetivo, trazer coisas práticas, leves, eh, fáceis de fazer, mas com resultado, né? Porque a gente percebe que, na verdade, o segredo de manifestar uma vida equilibrada, ele não é algo fantástico, algo fora, né, da realidade, de nós, assim, né, seres humanos médios. É possível, basta a gente crer, basta a gente conhecer, buscar e aplicar. Então, hoje vai ser uma aula muito bacana e a gente inicia aqui com a frase: você não cria o que pensa, mas com o que sente como verdade. E aí a gente sempre vai trazer a questão da verdade do nosso coração. E aqui na introdução a gente traz o seguinte: sentimento é o segredo. Sentimento é o segredo. A gente precisa ter isso no foco do negócio, porque o sentimento, ele vai gerar aquela atração magnética de tudo à minha volta, vai fazer com que eu vire um ímã, e a qualidade desse ímã está ligado àquilo que eu sinto. Toda a criação nasce no invisível, antes de tomar forma no visível. Não é o pensamento isolado que transforma a realidade, mas o sentimento que o acompanha, a vibração interna que confirma para a consciência aquilo que você assume como verdadeiro. Então, a questão aqui, nós vamos aprofundar nos próximos slides, está em nós unirmos o que nós queremos, aquilo que está na nossa mente, mas nós precisamos nos portar como aquilo que nós queremos, porque senão não funciona. E a gente vai trazer, mais uma vez, os ensinamentos, digamos assim, da fonte. Da fonte, quando eu falo, eu, nesse momento, tenho tentado colocar todo o meu foco em Jesus, né? Eu acho que o nosso maior mestre, pelo menos, né, um norte na minha vida, eu acredito que também de grande parte de vocês, como uma referência nesse momento de tanta turbulência, como a gente estava falando um pouco antes da aula. Então, a gente tem que tirar um pouco o foco da distração, e eu vou falar o porquê dessa distração, e colocar naquilo que realmente tem essência, naquilo que tem verdade. E eu tenho percebido que esse olhar mais atento para os ensinamentos de Jesus é onde está o segredo para a gente passar por esse momento do nosso planeta, né? Então, o sentimento é a linguagem mais antiga da alma. E a consciência, respondendo a essa linguagem, é a realidade que molda todas as outras. O sentimento e a consciência, eles andam juntos, né? Quando aqui a gente coloca o sentimento é a linguagem mais antiga da alma, quando a gente coloca mais antigo, a gente está falando, né, de um passado bem pregresso, né? Pregresso, né? Que fala. Porque lá quando a gente vai buscar na Lemúria, antes ainda, né, da Atlântida, os seres eles se manifestavam na essência, eles se manifestavam no sentir. Então, esse sentir, ele era a manifestação daquela alma, daquele espírito, né, daquela essência. Então, hoje nós estamos fazendo o resgate disso. Hoje nós estamos precisando colocar a nossa alma para fora.
essa alma, ela só vai ser manifestada quando a gente trabalhar a questão dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, que é o que dá a qualidade do estado de ser aqui dessa nossa realidade, dessa nossa personalidade. Porque é essa nossa personalidade que está aqui e tem a responsabilidade de manifestar, né, o nosso melhor nessa, digamos, por que não dizer loucura, né? Porque realmente o que a gente está passando nesse momento a gente olha às vezes, muitas vezes, e enxerga insanidade. E precisamos estar totalmente consciente para entender a transformação que o mundo está passando agora. Porque, mais uma vez, a humanidade está fazendo uma escolha. E eu vou dizer para vocês mais para frente a escolha, né, na minha visão, que o ser humano está fazendo. Então, nós estamos tendo a oportunidade de acessar um conhecimento que pode tanto libertar quanto escravizar mais ainda a humanidade. E aí, assim como lá atrás, existem aqueles que vão estar despertos e aqueles que vão se deixar levar por essa influência, tá? Por essa, digamos assim, vão deixar com que moldem o pensamento, automaticamente faz com que aquela consciência ela adormeça e aquela pessoa vira simplesmente, né, um, um mero fantoche. E é o que a gente está fazendo aqui é o caminho inverso disso. E aí a gente seguindo, a gente vai trazer aqui a chave da lei é o sentir, a chave da lei, o sentir, né? E aqui eu vou trazer uma 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 citação do Evangelho que isso aqui não estava programado, mas ontem lendo para estudar eu percebi que as coisas têm chegado assim, sem uma busca exata, deixando fluir as coisas, né? Então nessa passagem de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, aquilo me tocou, eu tirei uma foto e pedi para que fosse alterado o slide, né? Então ele diz assim: tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim vos será dado. Marcos 11, 24. Então você percebe que aqui é o que a gente estava conversando um pouco antes, é o sentir. Então quando eu peço na oração, eu já preciso crer que eu recebi, porque é assim que a vida vai se manifestar. E aí aqui a gente traz a parábola, né, do que de Jesus falando sobre a figueira seca. A figueira seca é o símbolo do que acontece quando o estado interno está concluído. A lei ensina: você não manifesta o que deseja, manifesta o que sente como verdade. Quando o sentir está firmado, o mundo externo, como a figueira, apenas confirma. Por quê? Essa figueira secou porque Jesus, digamos assim, determinou aquilo, né? Quando eles estavam no deserto, ali no momento de fome, eles olham a figueira e, ao chegar na figueira, percebem que ela não tem frutos, que os galhos estão crescendo, a folhagem está crescendo para tudo que é lado de uma maneira desordenada, e não tem frutos. Então, essa parábola, né, pessoal, ela quer dizer o seguinte: quando os discípulos eles questionam Jesus sobre o que tinha acontecido com a figueira, porque eles passam de novo pelo local e dizem: Mestre, olha o que aconteceu com a figueira que você falou ontem. E aí ele diz: eu simplesmente manifestei aquilo que ela já estava sendo, né? Porque é, ele diz para ela, né, que teoricamente ela teria que secar. E eles não entenderam, eles acharam que foi Jesus que provocou aquilo. E Jesus, nesse ensinamento, né, sabendo tudo, né, de antemão, o que ele diz? Ela não produzia frutos. Ela estava crescendo de uma maneira desordenada. Ela não estava produzindo e fazendo aquilo que ela veio fazer no propósito. Então, foi ela que própria se secou e eu simplesmente disse aquilo, né, que ela estava manifestando. É uma parábola. Mas o que ele quis dizer com essa parábola, usando a figueira como figura de linguagem? Que ela não estava dando frutos. Então a essência dela já era seca. Ela não estava cumprindo o propósito dela. E a figueira aqui, ela está representando o homem, né? Então a gente está esquadrinhando algumas coisas em relação a esse evangelho, mais do que uma historinha apenas, né? Então essa figueira representa o homem, que muitas vezes não está dando frutos, que já está seco. Então qual vai ser a consequência, né?
A morte da alma. Então, seguindo aqui, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma intervenção, fiquem à vontade. A consciência como a única realidade. E aqui eu vou trazer mais uma citação dessa parte que eu li ontem. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos, capítulo 11, versículo 23. Mais uma vez aqui, no Evangelho, está comprovando aquilo que nós estamos buscando nesse momento, que é o sentir. É não duvidar no coração daquilo que eu digo que tenho fé, ou do que eu quero. Então, Jesus mostra aqui uma visão quântica, que é o que a gente aprende hoje ouvindo um Amit, ouvindo o Dr. Joe Dispenza, onde eles dizem que o sentir no coração é o que vai manifestar a sua vida. Então, isso tudo já estava lá atrás. Esse era o segredo da Bíblia. Esse era o segredo do Evangelho. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesses momentos, né, daqui para frente, trazendo isso. Por quê? Quando a gente olha com essa visão, além do que está escrito e além das histórias, das parábolas, a gente vai encontrar a realização do ser humano, o caminho da autorrealização. Por que isso? Porque em nenhum momento, ou aliás, em todo momento dos ensinamentos de Jesus, ele sempre se portava no agora. Ele nunca dizia algo no futuro ou no passado. Ele sempre manifestava. Então, ele dizia que ele era Deus, por exemplo. E muitas vezes questionam essa parte, né? Então, quando ele diz, né, e afirma isso, o que ele está querendo mostrar para a gente? Que para ser aquilo, ele já precisa se comportar como tal. E é assim que nós devemos nos portar também. E todas essas pessoas que a gente trouxe ao longo do ano, estudando aqui, trocando essas ideias, que para mim são realmente os discípulos na nova era, né, são os gurus mesmo que estão traduzindo isso, é isso aqui que eles estão falando. Então, quando a gente busca na essência, a gente vai encontrar a comprovação de que, para que eu possa ter uma nova realidade, ou manifestar a realidade que eu quero, eu preciso ser. Eu preciso ter essa verdade no meu coração, né? Tudo o que se vive é expressão direta do estado de consciência que se ocupa. Não é punição, não é teste, não é acaso, é pura coerência vibracional. A realidade apenas reflete o estado que a antecede. Quando o interior se altera, o exterior inevitavelmente acompanha. E aqui, pessoal, eu vou trazer uma reflexão que eu fiz. Olha isso aqui. A realidade apenas reflete o estado que a antecede. Esse ensinamento aqui de Jesus, do Evangelho, e isso aqui que a gente está esquadriando, para mim, comprova muito, por exemplo, a questão do karma. Quando a gente fala de karma, a gente está falando da expressão de uma consciência que antecedeu essa realidade, que de alguma forma fez escolhas e teve atos que, digamos, não foram legais e que nesse momento nós estamos colhendo o fruto. Então, a gente não fala só dessa vida, de 5 anos atrás, 10 anos atrás. Nós estamos trazendo aqui a, não a prova, né? A gente não tem que provar nada, mas quando a gente olha esse ensinamento com essa visão, a gente vê que o karma ou vidas passadas é real. Porque a realidade de hoje foi a consciência que antecedeu o meu agora. Tá dando para compreender, pessoal? Então a gente percebe o seguinte, que no fim das contas não existem vidas. Existe apenas uma vida, porque a vida lá atrás, ela estava baseada naquela consciência. Quando aquele corpo morreu, o que se expressou foi a consciência. Ele reencarna de novo como Igor. O que expressa e anima o Igor é a minha consciência. Então, a minha consciência de ontem foi o que determinou esse Igor de hoje. Então, literalmente, para mim, aqui comprova que realmente nós somos um espírito eterno, uma consciência eterna, que simplesmente entra e sai de roupagens perecíveis. Então,
quando a gente olha para esse ângulo, a gente perde a questão da punição, de que a gente está passando por um teste, né? De que simplesmente a vida acontece assim, alguns nascem com azar e outros com sorte. Não, é a coerência vibracional, é o estado de consciência que acompanha esse ser. Alguns tiveram passos mais largos e rápidos, outros foram tropeçando. Então, eu estou trazendo esse paralelo junto com a questão da espiritualidade que a gente já estudou muito, porque fica mais fácil da gente sentir esse karma, por exemplo, né, essa realidade espiritual aqui no agora. Por que que eu estou manifestando isso? E para que a gente possa realmente viver uma espiritualidade visceral, nós precisamos sentir, né? Porque senão fica muito na questão da ideia, que foi algo que aconteceu comigo, né? Então, eu entendia muito de tudo, mas não sentia nada. Então a gente precisa, de vez em quando, parar, observar e ir buscar em algo que vai te levar para dentro. Os ensinamentos espirituais de hoje, que nós vemos na internet, nós conversamos muito aqui, ele faz com que você fique aqui, ó, ao lado do negócio, ao largo também, né? E a gente esquece de trilhar esse caminho. Por quê? Ah, eu entendi como funciona tal coisa. Ah, eu sei como é o mundo espiritual. Eu sei. E você se entende? Você sabe da onde você veio? Você sabe o porquê que você está manifestando essa vida? A não ser que você já esteja plena e autorrealizada. Aí a gente está falando de uma outra categoria. Mas, dentro do que a gente vê no dia a dia, a gente vê pessoas frustradas, pessoas que queriam ter uma vida melhor. E por que que elas não estão tendo? Porque muitas vezes elas estão distraídas nisso. Então, quando a gente entra na essência de um ensinamento como esse, a gente tem a possibilidade de manifestar a nossa vida. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa que eu tenho feito, que é muito engraçado, mas que tem funcionado muito. Já já vou falar para vocês. E aqui a gente traz a outra parte falando sobre identidade e desejo. Sentir é assumir a identidade daquilo que se deseja. Sentir é assumir a identidade daquilo que se deseja. Não basta querer prosperidade, é preciso sentir-se próspero. E aqui está uma grande questão hoje em dia. Nós vemos muitas informações falando sobre prosperidade, mas colocando a pessoa na prosperidade exterior. E a prosperidade, ela não está só no dinheiro. A prosperidade está no amor, está na saúde, estão nas oportunidades, estão na felicidade, na alegria. Então não basta desejar amar, é preciso sentir-se amado. Mais uma vez trazendo para dentro. Eu não posso esperar com que o mundo me ame para que eu me sinta amado. Eu devo ser esse amor para poder atrair esse amor para a minha vida. E qual amor? Não aquele amor romântico, mas um amor real, divino. Então não basta pedir cura, é preciso sentir-se curado. Aqui a gente traz, por exemplo, a questão do Dr. Joe Dispenza, quando ele mostra ali, estudando a neurociência, estudando a meditação, a transformação da mente, aonde ele curou o corpo dele de um acidente sério, né, de um trauma sério na coluna, já se vendo curado. Então, esse pessoal de hoje entendeu tudo isso aqui. E é isso que eu acho que nós estamos no caminho certo, realmente. A gente precisa sempre ter essa. A gente precisa fazer essa reflexão, mas quando a gente percebe que nós estamos envolvidos por conhecimentos que nos levam para dentro e não para fora, a gente precisa olhar que sim, talvez estejamos trilhando o caminho certo, sempre abertos a poder estar errado, né? O desejo aponta para o futuro, que é a minha ideia. O sentimento afirma o agora. E somente o agora é criador. Então, o desejo, ele está sempre no amanhã. É algo que eu almejo. Mas o sentimento, ele finca o meu pé no agora. O que, que é o fincar o pé no agora? É eu acreditar que só existe aquela realidade, que é o que a gente trouxe ali em Marcos, né? Nas citações sobre Jesus antes. Então, ele falava no agora. Se essa figueira está se manifestando como seca agora, ela vai ser seca, desde agora ou lá na frente. Então, ele simplesmente provou isso. E ali a gente pensando que é o homem. Então, não adianta o homem estar seco hoje,
achando que amanhã ele vai dar bons frutos, porque não vai. E essa é a maior frustração das pessoas, até em relação à prosperidade. A pessoa busca, batalha, só que ela não entende que o externo depende daquilo que está dentro dela. Então, nós precisamos manifestar no agora, ou sentir no agora aquilo que eu desejo. E aí, aqui a gente traz uma citação do livro de Provérbios, que fala muito sobre prosperidade e abundância, que traz, porque assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Então, vocês percebem que o Evangelho, a Bíblia, ela está recheada desses ensinamentos? E a gente está falando aqui dos evangelhos canônicos, a gente não está nem falando dos livros apócrifos, que ali também tem uma fonte cristalina demais, né? E a gente não chegou lá, e nós vamos chegar. Hein, Raimundo? A gente precisa estudar muito, né? Temos estudado muito a parte gnóstica desses ensinamentos, então é tudo um caminho. Quando vocês acharem que a gente chegou ali, a gente vai mergulhar mesmo no negócio quando a gente falar sobre esses outros ensinamentos. Então, a gente está fazendo um caminho, né? É o caminho do peregrino, é o caminho daquele que está sendo iniciado. Então, nós estamos tentando fazer aqui na IJC esse caminho, dentro das nossas possibilidades. E aí a gente vai chegando aqui, eu estou trazendo essas informações desses evangelhos, que são aonde estão para todos, para num determinado momento trazermos algo que vai ainda mais profundo. E no momento exato, eu acho que a humanidade vai precisar disso, por exemplo, no ano que vem, que vai ser uma coisa bem forte. Então, porque assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Provérbios 23, 7. Vamos lá. O erro comum, pensar sem Eu sentir. não acho que ele entrega hoje, não. Vou fechar o portão, mãe. Tá, eu acho que está aberto, Aline, o seu... Peraí, Eu falei, olha, já tive problema com o sabão e ele não foi entregue. Ela falou, fica tranquila. Se você não receber o teu produto, eu mando, mesmo que ele não esteja mais na promoção, eu mando. O bom é que a gente já sabe que está na promoção, hein? Peraí. Vamos lá. Achei. O erro comum, pensar sem sentir. Pensamento sem sensação não altera o estado. Pensamento sem sensação não altera o estado. A maior frustração no caminho espiritual nasce de confundir pensamento positivo com estado assumido. Aqui eu me vejo muito, durante um bom tempo. Então, por exemplo, você afirma, você decreta, você busca, tem o pensamento positivo, mas não manifesta. E ali naquele momento eu falei, bom, o que está acontecendo? A gente precisa entender aonde está o problema. Por quê? Isso traz frustração. E aí, às vezes, a gente pode chegar num momento lá na frente frustrado. Por quê? A gente acreditar em algo, a gente acredita em algo, a gente está buscando algo, só que eu preciso ter o filtro se está manifestando ou não está. Porque se estiver sendo muito difícil, se o negócio tiver uma montanha-russa, é porque tem algum problema. Porque essa montanha-russa está dentro de mim. Eu posso estar satisfeito com uma maçã, ou eu vou estar satisfeito com um pomar. Mas a sensação que está dentro de mim é o que vai dizer se eu estou satisfeito com o lado de fora ou não. E foi esse despertar que mudou muita coisa para mim, né? O pensar, ele é mental. Assumir é vibracional. Aí que tá. Quando a gente assume um estado, a gente vibra naquilo. Em muitos momentos, nós precisamos de modelos na nossa vida. Pode ser um modelo de alguém que você admira muito aqui do dia a dia, como, por exemplo, para mim, pode ser um pai, uma mãe, um amigo, um professor. Eu, por exemplo, me espelho muito no Dr. Joe Dispenza, que é algo que, né, ele faz para mim um trabalho fantástico. Então, se eu quero, de alguma forma, fazer um trabalho parecido com o dele, eu tenho que pensar como ele, que é o quê? Estudar o que ele fala, buscar o conhecimento. Mas eu tenho que assumir uma postura que ele tem. Então, eu vou entender como ele faz. Então, eu começo a trabalhar aquele estado dentro de mim. Se a gente for ainda mais profundo e trazer, por exemplo, para Jesus, como Jesus se portava? Então, eu vou ver os ensinamentos de Jesus.
Jesus trabalhava o perdão, trabalhava o auto-perdão, trabalhava isso, trabalhava... Então, começa a me manifestar como tal. Se eu quero dentro de mim o amor divino, eu vou ter que ser um pequeno Cristo. Por isso que Jesus falava, né? Vós sois deuses, vós pode fazer igual ou mais do que eu. E ele falava isso com a certeza absoluta. Aí você fala assim, por que Jesus está falando isso por uma pessoa tão simples? Porque ele sabia o que tinha dentro daquela pessoa, além daquela personalidade. Ele sabe a centelha divina que habita naquele ser. Então ele não tinha dúvida que todos os seres humanos, em algum momento, vão chegar ali. O problema é que nós não acreditamos, né? E como dizia o Neville Goddard, né, que é o que a gente está baseando as últimas aulas, o que você sente como verdade, isso é o que se manifesta. O que você sente como verdade, isso é o que se manifesta. Por isso que muitas vezes uma pessoa bem preparada, estudada, e tem boas oportunidades, não consegue manifestar. Aí você fala, pô, mas não faz sentido. Por que uma pessoa tão bem preparada desse jeito não consegue manifestar um trabalho onde ela ganha o que ela acha que tinha que ganhar? Ou, por exemplo, vou dar um exemplo, né, que eu já atendi isso. A mulher, ela é uma mulher jovem, bonita, inteligente, tem todos os atributos para que ela possa atrair um homem que vá a fazer feliz e caminhar junto com ela. Por que ela não manifesta se do lado de fora está tudo certo? Porque dentro ela não se manifesta assim. Ela não tem a crença do merecimento. E a pessoa pode estar uma Barbie, ela pode estar perfeita do lado de fora, mas se ela não sentir e se manifestar assim, não tem como. E isso está baseado no quê? No auto-amor e na autoestima. E no merecimento, né? Então, aqui, eu vou falar uma coisa antes. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui. Eu vou falar uma coisa antes aqui sobre a manifestação, que eu tenho feito algumas vezes, e aí, para poder trazer, assim, uma coisa bem prática para vocês do que eu tenho feito, de como o estado interior, o estado vibracional, é o ponto da onde a gente deve manifestar a nossa vida. Então, eu tenho ido, né, para a academia de manhã, feito minha bicicleta ali e tal, e naqueles 40 minutos que eu fico ali, eu falei, bom, eu fico 40 minutos aqui, eu vou começar a fazer um trabalho aqui, de respirar, de meditar e tal. E aí, naquele momento específico, por exemplo, eu ponho um mantra, o mantra Om Mani Padme Hum, o mantra, né, teoricamente, da compaixão. Então, eu coloco aquele mantra, começo a pedalar e respirar. E começo a fazer mentalmente aquele mantra, para não parecer um doido na academia. Então, eu estou ali naquele momento, trazendo para mim a imagem do que eu quero criar. A imagem do que eu quero para a minha vida. Então, o que eu quero manifestar naquele dia, o que eu quero manifestar no meu trabalho, ou na minha questão financeira, na minha questão material. Então, digamos assim, que é um carro. Então, eu quero um carro novo. Eu comecei a trabalhar isso, comecei a fazer o mantra, entrar naquele sentimento da compaixão que o mantra Om Mani Padme Hum traz. Eu começo a fazer aquele estado, então eu estou respirando profundamente, eu estou ali respirando também numa meditação extremamente concentrada. E quando esse mantra para, eu sinto aquele estado de compaixão em mim. E aí eu trago a imagem do que eu quero na mente. Então, por exemplo, se eu quero um carro, determinado carro, e naquele momento que eu estava fazendo o mantra, a imagem que veio na minha cabeça é de um monge budista andando num caminho feliz, leve, que é aquilo que o mantra me traz. Que é de uma realidade minha lá do passado, por exemplo. E eu gostaria muito de acessar aquele estado. E naquele momento eu consigo acessar aquele estado de consciência daquele Igor que eu já fui em algum momento. E aquele sentimento de compaixão vem para fora. Então o que eu me imagino? Eu imagino aquele monge, que é o Igor, entrando naquele carro que eu quero. Então eu não estou manifestando a partir dessa personalidade só pelo querer material. Você eleva o seu padrão vibracional, você assume um padrão vibracional elevado e aí você se conecta com aquilo que você almeja. Você está dando para entender, pessoal? A partir de que estado nós devemos criar? Porque se eu crio a partir do ego e da personalidade, muitas vezes eu me perco na ganância. Eu me perco no querer demais. Mas quando eu manifesto através de um sentimento como a compaixão, aquilo faz com que eu entre em uma coerência.
E eu consigo manifestar de uma forma mais forte. Por quê? Eu sei quem eu sou dentro de mim, eu sou esse estado, mas eu também posso ter o material do lado de fora. Então, é uma coisa que tem funcionado muito para mim, elevar o meu grau de vibração a um estado, por exemplo, de compaixão, e poder manifestar dali, que é o que o Dr. Joe Dispenza faz muito nas meditações dele. Ele leva a pessoa ao estado do ponto zero, digamos assim, que é onde ele é nada, para poder manifestar a partir do campo quântico, do universo, né? Você manifesta a partir do eu sou. E aí eu vou passar o próximo slide aqui para explicar melhor o que eu estou falando, né? E o que é estado? Pessoal, ficou bem explicado o que eu disse aqui sobre essa parte que eu estava fazendo? E o que é o estado? O estado, ele é a vibração, mais a identidade, mais a convicção silenciosa. Isso é o que vai dar o meu estado de ser. É o que eu estava tentando falar ali antes do que eu tenho feito na prática ali todos os dias. Então, um estado é sempre um eu sou específico. Então, aquele estado é um eu sou. Então, eu sou amada, eu sou abençoado, eu sou suficiente, eu sou próspero, eu sou guiado, eu sou amparado. Vivemos consciente ou inconscientemente de acordo com o estado que assumimos. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês, olha, nessa figura do lado, vocês veem esse rapaz manifestando a partir do coração a vida dele em volta, tá vendo aqui, ó? Então você tem uma casa, viagem, tem um relacionamento, tem o dinheiro aqui embaixo. Então, é a partir desses estados do eu sou, de uma frequência elevada, que eu tenho que manifestar. Por quê? Se eu quiser, por exemplo, manifestar uma prosperidade, mas eu tiver com uma dívida no banco, é óbvio que vai ser impossível naquele momento, por exemplo, eu pegar um empréstimo ou poder ter um crédito. Por quê? O meu CPF dessa personalidade, ele está com problema. Mas não é a partir dessa personalidade ou desse CPF que eu tenho que criar. É a partir do eu sou, que não tem dívida, que não tem problema, que não tem amor. Então eu vou para o eu sou compaixão. E a partir dali, o que me eleva aquilo é o mantra Om Mani Padme Hum. Para um pode ser a Ave Maria, para o outro Pai Nosso, para o outro um mantra qualquer, você entende? Mas é necessário eu entrar num estado diferente desse eu sou, que é o nosso eu superior. E ali não tem limite. Não tem limite. Por que não tem limite? Porque eu não estou me manifestando por essa personalidade que tem limite. Né? Essa personalidade Igor, ela pode estar com uma dor no joelho e não conseguir andar, ela pode estar com dívida no banco e não conseguir tal coisa. Só que quando eu me manifesto a partir do eu sou, que é o sentir, eu começo a atrair esse estado, que é a minha vibração, mais uma nova identidade e essa convicção silenciosa. A convicção silenciosa é que eu já sou. E aí, a gente traz, né, o sentimento como ponte. O sentimento é a ponte entre o invisível e o inevitável. Olha que legal isso. O sentimento é a ponte entre o invisível e o inevitável. É o sentimento que confere substância ao invisível, estabiliza o estado na consciência e converte o possível em destino. Então, quando eu tenho o sentimento que eu sou, é inevitável que eu chegue naquilo. É inevitável. E aí Jesus comprova isso nesses ensinamentos que a gente tem trazido antes. Se manifeste como você é. Se manifeste como o que você já quer. Tenha a fé plena, sentindo que aquilo já está realizado no agora. Então a Bíblia é um compilado quântico da autorrealização. E muitas vezes isso foi nos ensinado de uma maneira inversa. Pede e obterás. Sim, se você pedir, acreditar e se manifestar como tal. Você entende que muitas vezes o que foi nos ensinado é para que existisse a frustração e eu sempre fosse pedir para depender de alguém? E Jesus estava ensinando o contrário disso. Jesus está falando, você é. Essa é a grande questão, né? O sentimento é uma ligação a algo. Exatamente
Júnior, exatamente isso. É a ponte. É a ponte entre aquilo que eu quero e aquilo que eu vou manifestar. O sentimento, ele é como se ele fosse assim. O sentimento, ele é uma ideia, certo? Essa ideia está em volta de mim. O sentimento é o amálgama em volta disso. Então, eu cubro de matéria aquilo que eu quero, entendeu? Eu cubro com a matéria aquilo que eu quero. É como se fosse, digamos, um ectoplasma envolvendo um espírito para se manifestar ou para curar alguém, né? O sentimento é o que envolve a ideia. Então, quando ela envolve a ideia, ela cria aquela ideia. Então, é isso que acontece com as nossas formas de pensamento. Se eu tenho uma ideia, um pensamento, e começo a me sentir como aquilo, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo fracassado, eu estou me sentindo pesado, o que acontece? Cada vez que eu sinto, eu estou materializando aquele sentimento. Por isso que a forma pensamento, que é esse estado em volta de nós, ele é real. E muitas pessoas acham que estão vendo vulto e estão vendo espírito, elas só estão vendo as próprias criações. As próprias criações mentais, unidas a um sentimento de fracasso, tristeza, medo, raiva, que vai criar aquele auto-obsessor, né? Aquilo em volta dela. Então, o que eu penso e eu sinto tem uma força tremenda. E até hoje nós talvez usamos por um lado, que não foi legal, manifestando muitas pessoas, e nós podemos manifestar o inverso disso também, né? E é isso que aqui eu estou tentando trazer com provas irrefutáveis, botando Jesus como meu fiador. E aí a gente traz aqui a técnica do Abdullah, que é o mentor, o guru do Neville Goddard, né? Esse Abdullah aqui eu ainda vou achar ele um dia, viu? Porque o rapaz, o cara é bom. Vá já ao fim. O nome da técnica dele é vá já ao fim. Então, como que é essa técnica dele? Não visualize o querendo ou como. Visualize-se sendo aquilo. O Abdullah dizia a Neville: você já está lá. Vá ao fim e permaneça no fim. O fim é igual à experiência vivida no estado desejado. O como é o universo que tem que dar um jeito. Não imagine o processo. Imagine o resultado realizado. A consciência só responde a estados concluídos. A consciência só responde a estados concluídos. E outro dia, eu conversando com uma menina, acho que eu dei esse exemplo para vocês, uma paciente que ela estava estudando para um concurso. E ela falou: estou lendo o livro Segredo. Então, eu tô tal coisa. Eu falei assim: olha, eu posso te falar uma ideia que é um pouco diferente da lei do segredo e que talvez vai te ajudar? Eu falei: como é que você está fazendo? Ela falou: não, eu já estou me vendo no processo, eu estudando semana após semana, eu indo bem na prova e tal. Aí eu falei: eu vou te dar minha opinião, você leva ela em consideração se você quiser. Eu falei: tá errado. Aí ela olhou assim para mim, né, deu uma risada, eu falei, ela falou assim: então como é que eu tenho que fazer, Igor? Né, essa pessoa me emprestou esse livro, disse que ele... Eu falei assim: você já tem que se imaginar escrevente de polícia, e não o processo. Você entende? Eu não tenho que pensar estudando, eu não tenho que pensar fazendo a prova, porque isso é obrigação de quem quer ser escrevente. É obrigação estudar de quem quer passar numa prova. Se você não manifestar ou idealizar a partir da realidade, não funciona. Qual é a realidade? Não adianta eu querer algo que eu sei que, basicamente, naquele momento, ele não vai realizar. Por exemplo, eu quero um carro. Bom, qual é a chance de eu manifestar uma Ferrari amanhã? Existe uma quantidade de dinheiro necessária para que eu consiga aquilo, a não ser que o Raimundo me dê a Ferrari. Mas, se eu pensar, bom, eu quero um HB20, a quantidade de dinheiro é bem menor, dentro das possibilidades que você tem de trabalho, de finanças e tal, então Deus consegue encaixar isso. Então eu preciso criar a partir de uma realidade, entende? Consciente. Então quando essa menina fala para mim, né, que ela está criando aquilo, eu falo assim: não, esquece isso. Você já está fazendo como? Você já está estudando, você vai fazer a prova. Você tem que se imaginar escrevente de polícia. Qual é o trabalho que ele faz? Então você precisa ter, cadê aqui? A gente vai chegar numa parte que é a nossa prática de hoje.
que é entrar no estado. Essa prática, ela tem duas partes, né? E aí eu vou falar sobre ela e depois nós vamos fazer junto, tudo bem? Dá pra gente fazer isso 5 minutinhos? Então, a prática 1, que é entrar no estado, né? Aqui tá uma mistura do que a gente fez, do que a gente falou sobre o Dr. Joe Dispenza e o Neville Goddard através do Abdullah. Que é o seguinte, a prática 1 é entrar no estado. Entrar no estado é aquele exemplo, eu dei o exemplo para que ficasse fácil da gente entender aqui agora. Aquela questão do Igor como um monge, né? Eu já posso ter sido algo, ou eu posso entrar nesse estado, certo? Então eu vou manifestar um estado. Então o Igor quis manifestar aquele negócio, e o jeito que ele está fazendo é se manifestar como um monge comprando um carro, né? Porque eu estou no estado da compaixão. Então a gente vai fazer assim, o primeiro passo, nós vamos silenciar o nosso corpo. E olha só, 30 segundos, né? Nós vamos respirar profundamente e aqui nós vamos inspirar, né, no 4, 1, 2, 3, 4. Segura 1, 2 e solta 1, 2, 3, 4, 5, 6. O corpo quieto abre espaço para o estado novo. É essa a importância. Eu preciso aquietar o meu corpo. Eu preciso aquietar. Ah, Igor, eu não consigo contar. A contagem é só uma coisa para a gente poder trazer a atenção, mas é uma respiração consciente, tá, pessoal? Segundo passo, escolha um estado, não um desejo. É o estado que nós estamos falando. Então, está falando o quê? Eu sou amado, eu sou próspero, eu sou guiado, eu sou suficiente, eu sou um monge tibetano. Né? O estado sempre começa com eu sou. Então, eu sou um monge tibetano. Crie uma microcena, aqui que está, de 3 a 5 segundos. Uma imagem simples que represente esse estado já realizado. Nada exagerado, porque realmente ela tem que ser curta. Apenas o suficiente para acionar o sentido. Então, digamos nessa imagem do monge tibetano manifestando no Igor. Eu entrando no carro e ligando o carro. Né? Então, é a sensação de estar naquilo. Certo? Essa imagem tem de 3 a 5 segundos. Isso aqui nós vamos fazer em 2 momentos do nosso dia. Eu gosto de fazer ao dormir, que é o que o Neville Goddard diz. Ao dormir, a gente dormir com esse estado na mente, ele vai colocando aqui esse amálgama, essa massa, no inconsciente, que é onde está a ideia. Né? No inconsciente ou no subconsciente, que é onde só está a ideia. Tá? Ou pela manhã. Então eu faço lá na academia, naquele estado lá que eu espero que ninguém esteja me observando, né? E que eu esteja sendo discreto. Mas naqueles momentos, são momentos que a gente tem que é propício nós entrarmos nesse estado, ao acordar e ao dormir, tá? Então essa vai ser a primeira parte da nossa prática, que é entrar no estado. A segunda prática é sentir como real. E aí nós vamos jogar a cola em cima daquilo que a gente quer. Então aqui, na primeira parte, adicione a sensação, né? A pergunta-chave. Como eu me sentiria se isso fosse verdade agora? Não force, não finge, apenas permita a sensação surgir. Então, é o monge tibetano ligando o carro. Como eu ia me sentir naquele momento? Eu ia me sentir feliz, realizado, pleno, autoconfiante, né? Qual é a sensação de ter conseguido aquilo? Certo? É a sensação. É o sentimento que me dá, por exemplo, de conseguir um emprego novo, de conseguir um amor novo, de conseguir me reconciliar com algo. Qual é o sentimento que eu teria com aquilo realizado? Segundo, naturalize o estado. Fique alguns segundos sentindo como se fosse natural ser essa versão de você. É esse sim silencioso que fixa a criação. É você ficar um tempo naquela sensação, que é o que o Dr. Joe Dispenza trabalha muito nas meditações dele. Sinta isso. Sinta isso no seu coração. Isso é você. Nesse momento, a gente está falando da nossa consciência, do nosso eu sou. A gente já não está mais na personalidade. Por quê? Quando eu respiro consciente, quando eu trago atenção para o agora, quando eu respiro, quando eu estou pensando naquilo que eu almejo, sentindo aquilo já realizado, eu já deixei o Igor, personalidade CPF, para lá,
e eu estou manifestando a partir de um novo estado. Eu não estou no samadhi, eu não estou em transe, mas eu já estou num novo estado. Você já está em alfa, por exemplo. E o terceiro, solte, que é o seguinte: depois de sentir, solte. Não procure sinais. Viva como quem já é. Então você não fica pensando naquilo que você fez, você simplesmente vive. O professor Hélio Couto fala muito isso. Não fica pensando no que você quer, vive. Faz uma vez e vive, que é o sentido. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa coisa. Eu vou fazer 108 vezes um decreto. Eu vou orar tantas vezes. Não. Sinta que aquilo já está feito. O mais importante é a concentração. O mais importante não é a intenção. O mais importante não é a intenção, o nome que eu quero dizer. Como é que é o nome? Eu vou achar a palavra. A intensidade. O mais importante não é a quantidade, é a intensidade. Por isso sentir. Quando eu sinto que eu já cheguei naquele negócio, eu solto, não preciso ficar mais ali. Eu já cheguei onde eu queria. Eu não preciso forçar, tá? Então, nós podemos fazer essa prática juntos? Um pouquinho aqui, rapidinho? Então, vamos lá. A gente vai fazer de uma maneira bem leve, bem tranquila, só para a gente praticar como nós podemos fazer isso, né? Alguns já fazem, outros não. O que eu vou fazer, que eu vou falar para vocês eu vou só conduzir, então cada um vai pensar naquilo que quer, cada um vai pensar no que, né? Pode ser dormir bem, pode ser também querer algo que você está trabalhando, né? Que seja manifestado. Então eu vou colocar uma música, e aí a gente vai fazer essa meditação. Aí a gente vai fazer essa visualização, digamos assim, tá bom? Então vamos lá. O Igor vai olhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Vamos lá, pessoal. Respirando fundo, trazendo atenção para o momento presente, relaxando o corpo, relaxando a mente, se colocando em circunstância favorável e receptiva às boas energias, fechando os olhos. Ouça um pouquinho da música. Sinta essa vibração tomando conta do seu ser. E nós vamos começar a silenciar o corpo. Comece a tomar consciência do seu corpo. Sinta aonde você está sentado, deitado. Sinta o seu corpo se acomodando à cadeira, à cama, tomando consciência do relaxamento. Nós começamos a respirar. Respire profundamente pelo nariz. Sinta o ar entrando devagar e profundamente. Segure confortavelmente e solte. Solte e sinta todos os músculos do seu corpo relaxando. O seu corpo entrando em coerência. Sinta a paz. Sinta o benefício de respirar conscientemente. Inspirando profundamente. Sinta a vida entrando. Sinta
o seu corpo recebendo os benefícios da respiração consciente. Isso. Apenas respire profundamente. E nesse momento, com o corpo aquietado, nós estamos abrindo espaço para um novo estado de ser, manifestado aqui através do Eu Sou, do nosso Eu superior. E nesse momento, escolha um estado que você quer manifestar, seja amor, prosperidade, abundância, alegria, e diga, eu sou, e diga esse estado desejado. Eu sou amor, eu sou paz, eu sou equilíbrio, eu sou abundância, eu sou prosperidade, eu sou saúde, eu sou alegria, eu sou compaixão, eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor. Sinta esse novo estado tomando conta do seu coração, tomando conta de todo o seu corpo, de todas as suas células. Sinta o seu corpo vibrando neste novo estado. É a partir desse novo estado que nós devemos criar a nossa realidade. É nessa realidade aonde nenhuma criação humana pode invadir, onde nenhuma criação humana que não seja da luz chega até você. É a partir do Eu Sou, manifestado aí, no meio do seu peito, através da chama trina. E agora, traga esta imagem na sua mente. Crie a imagem daquilo que você deseja manifestar. Algo simples, algo leve. Apenas observe esta cena se repetindo com suavidade. Observe os detalhes dessa cena. E nesse momento, sinta ou diga para você mesmo como você se sentiria ou como você se sente se vendo nesta nova realidade. Apenas permita que essa sensação surja e invada o seu ser. Sinta o amor, a paz, a prosperidade, a abundância, a saúde, o equilíbrio. Sinta este estado superior invadindo o seu ser. Isso é você. Esse é você. O Eu Sou, o Eu Sou. Eu sou, o Eu Sou. Sinta esta sensação.
Apenas deixe esse sentimento fluir dentro de você, nesta nova versão. Essa versão dentro do seu coração, dentro da sua verdade, dentro do que você é. Isso é você. Paz, harmonia, tranquilidade, equilíbrio. Eu sou merecedor das maiores bênçãos dos céus. Eu manifesto a minha vida a partir do reino. Eu sou o eu sou. Sinta esse novo estado e deixe que ele tome conta de você e que ele vire a sua nova assinatura vibracional. E toda vez que você sentir necessidade, é aí que você deve se refugiar. É a partir deste estado que você deve sentir, buscar as suas respostas, tomar as suas decisões. É a partir do eu sou que nós nos expressamos num nível de consciência superior ao humano e passamos a nos manifestar como um ser divino que nós somos. Eu sou o eu sou. E nessa divindade que habita aí, dentro do seu coração, crie a sua vida, manifeste aquilo que você é. E neste momento, envolvidos pela luz divina, pelos sentimentos de paz, amor, tranquilidade, apenas solte ao universo esse novo estado de ser, esta nova vibração. Apenas sinta. E você já é. Eu sou o eu sou. E respirando profundamente, vá sentindo o corpo novamente, trazendo a atenção para o momento presente, mexendo os pés, as mãos, abrindo os olhos, despertando a realidade neste novo estado de ser que você é. Respirando, despertando, acalmando. Voltando para o aqui e agora. Em paz, em equilíbrio. Voltando para o aqui e agora.
Estão todos aí, pessoal? Todo mundo bem? Queria aqui a atenção de vocês para a gente fazer o nosso encerramento. Espero que vocês tenham conseguido sentir. E aqui, para a gente encerrar, na nossa conclusão, o sentimento é o veredito. A realidade não responde ao que você pede, mas ao que você aceita ser. Pensar é possibilidade. Sentir é a forma. E toda forma nasce primeiro no invisível. Quando o sentimento se torna identidade, o mundo externo apenas acompanha. A lei do sentimento é simples. O que você sente como verdade torna-se inevitável. Então, pessoal, chegando na conclusão da nossa aula, aprendendo a manifestar a partir desse eu sou, eu vou aqui fazer uma oração, que é a oração de Jesus, que eu já fiz aqui junto com você, com vocês. E essa oração, ela manifesta aquilo que nós já somos. Então é Jesus rogando a Deus por nós. E para a gente encerrar, eu vou fazer ela junto com vocês, tá? E eu peço licença a vocês para que eu possa fazer. Assim falou Jesus, e erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique, e que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. E agora, glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram tua palavra. Agora reconheceram que tudo quanto me deste vem de ti, porque as palavras que me deste eu as dei a eles, e eles a acolheram e reconheceram verdadeiramente que saí de junto de ti, e creram que me enviaste. Por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus, e tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, e eu volto a ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste. Guardei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para cumprir-se a Escritura. Agora, porém, vou para junto de ti, e digo isso no mundo, a fim de que tenham em si minha plena alegria. Eu lhes dei tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. Tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles, a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles,
mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que seja um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que contemplem minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. E encerrando com essa oração de Jesus, rogando a Deus por nós, pedindo licença a Jesus para fazer isso. Eu agradeço a todos pela parceria e eu só queria, antes da gente encerrar, com essa paz que eu estou sentindo, que eu espero que vocês também estejam sentindo, que nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nesse cronograma de final de ano. Para que eu possa terminar as aulas com esse material, nós teremos que ter 2 aulas seguidas, no dia 3 e no dia 10. E a partir daí a gente vai ter um recesso do dia 11/12 a 13/1, voltando no dia 14/1, para que a gente possa ter esse tempo, né, alguns viajam, outros estão, né, na questão das férias, e até para a gente poder também se renovar. E aí eu vou precisar fazer isso junto com vocês. Ter a aula na semana que vem, no dia 3 e no dia 10. E aí a gente tem esse período de recesso, e aí nós vamos aprofundar em temas ainda mais legais, como eu disse no começo, né? E aí, pessoal, o que a gente está fazendo aqui é ser mais um nessa seara de Jesus. Falar em nome de Jesus, como a gente está falando aqui, é se colocar numa linha de frente, é estar desperto, é poder olhar para o mundo e não ser do mundo, porque nesse momento tudo está levando à distração. Então a humanidade, ela está fazendo uma escolha, como ela fez lá atrás, como ela fez no início do século passado. A tecnologia, a inteligência artificial, a neurociência, tudo isso pode ser um ponto de mudança para a humanidade de maneira positiva. Mas, mais uma vez, está nas mãos dos homens escolher. Dentro da minha humildade, dentro da minha limitação, eu acredito que eu já sei qual foi a escolha do que do que os condutores do nosso mundo fizeram. E cabe a nós nos mantermos conscientes, despertos, para que a gente continue manifestando a consciência, estando atento a todos os movimentos, porque a nossa única proteção está dentro de nós nesse momento. São nos ensinamentos de Jesus, na manifestação da luz, da consciência, porque nós não podemos depender do externo. O externo quer que nós nos mantenhamos na cegueira, né? E o que a gente está fazendo aqui é tentar tirar um pouco das escamas e trilhar o caminho de Jesus, dos irmãos espirituais, da luz, principalmente. Então, esse é o nosso caminho aqui na IJC, né? Então, nós vamos ter as nossas próximas 2 aulas, dia 3/12, com o tema A Lei da Reversão, e no dia 10/12, com o tema A Lei da Persistência, para que a partir daí a gente entre num outro momento, no ano que vem, aprofundando e trazendo essa questão da espiritualidade, com a ciência, com as novas informações, sempre buscando em
fontes fidedignas. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos. Obrigado por mais um dia compartilharem aqui comigo. Fico muito feliz e que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.